O aman hecer sempret razia, uma pas estranha para Clara. Uem tipo de silencio que so avidano campo chonhech. O canto distante dos galos. O cheiro de terra humida aneblina se arrastrando pelos campos como cobertor preguichoso. Fazia meses que ela morava sozinha naquela pequena fazenda. Desde o fim do relacionamento com Lucas, o tempo parecia caminhar ritmo lento, pesado. Naquela manhã, enquanto preparava o café ou via o chiado da chaleira, somchortou a rotina como uma lamina. Relinchar alto, desesperado, findo do pasto vizinho. O som daquele relinchar atravessou meu peito, como se pedisse socorro direto a minha alma. Clara franziu o cenho. Deixou a secara pela metade e correu para fora. O ar frio bateu seu rosto, misturando-se a agitação seu peito. Do outro lado da cerca, ela avistou o cavalo castanho do vizinho. Trofau, lembrava-se, atolado na lama até as patas. O animal se debatia, ofegante, o olhar tomado por panico. Sem pensar, Clara atravessou o portão, a barra da calça encharcándose no barro. Cada passo era chamado interno que ela nem soube explicar. Talvez fosse apenas compaisao, ou talvez uma necesidade antiga de se sentir útil para alguém, ou algo. Tudo o que sabia era que aquele amanhecer seria diferente. Dentro dela, uma sensação inexplicável comenzaba a despertar. Tão intensa quanto o som do relincho que ainda echoava ao longe. Clara tentou se aproximar devagar, murmurando palavras suaves na esperanza de acalmar o cavalo. Alama sugava suas botas a cada paso, o corachao batia tão alto que parecia echoar pela planicie inteira. Estava quase conseguindo alcançar trofau quando uma voz masculina soou atrás dela. Firme, conhecida, ao mesmo tempo impossível. Cuidado. Ele pode se asustar. Clara conglou. Aquela voz ela reconheceria qualquer lugar. Virou-se devagar. Ela estava ele. Lucas. O homem que ela não via há quase 8 anos, parado a poucos metros, segurando uma corda e olhando para ela como se o tempo tivesse feito uma curva para trazê-los novamente ao mesmo ponto. Os segundos seguintes pareceram uma eternidade. Nenhum dos dois sabia o que dizer. O vento carregou o cheiro da terra umida e alguma coisa antiga entre eles. Uma lembrança, talvez. Voce, ainda mora por aqui? Ela conseguiu perguntar, meio sem fôlego. Voltei faz pouco tempo. Essa fazenda era do meu avô. Ele respondeu, desviando o olhar para o cavalo, tentando fingir naturalidade. Trabalharam juntos silencio, tentando soltar trofau. Ele prendeu a corda volta da sela. Clara segurou a redea, juntos pusaram com força. O cavalo, aos tranchos, voltou a firmar as patas. Respingou de lama acertou o rosto de Clara, Lucas riu baixinho, o mesmo riso que ela jurava ter escuecido. O tempo inteiro repetia para mim mesma. Segura firme, Clara, eso cavalo, mas meu corpo sabia que mentia. Cuando o animal enfim se ergueu bufou aliviado, Clara havia perdido a noção de frio, de barro de distancia. O que adeisava tremula não era o esforço. Era a presença dele, tão próxima, tão impossível, tão viva outra vez. Cuando trofau finalmente se acalmou, Clara e Lucas ficaram lado a lado, ofegantes, cobertos de barro silencio. O cavalo pastava a poucos metros, livre, o som do vento bastava para preencher o espacio que nenhuma palavra ousava ocupar. O corachao de la ainda batia apresado. Não sabia se era pela força que fizera ou pela lembrança que se impunha sem licença. Foi inevitável não pensar tudo que vivram. O namoro que começara com risadas e promessas de juventude, terminara orgulho tolo. O dela, por não aceitar o medo dele de recomeçar fora da cidade. A despedida seca. As cartas nunca enviadas, o silencio que durou anos. Cada respiração dele parecia despertar pedaço esquecido de mim. Lucas limpou risco de lama do rosto sem olhala, disse baixo. Voce ainda a única que fala como os animais desse jeito, Clara sorriu de canto, tentando disfarçar o tremor na voz. Voce ainda não aprendeu a manter as rédeas firmes.
por uem instante, voltaram acer quem eram, cumplices, provocando uem ao outro, como se nada tivese acontecido. Orizo que escapo dois foi breve, mas sincero. Seguido da quelle tipo de silencio que so existe entre pessoas que se conocerán profundamente. O sol comenzaba a subir mais alto, dourando o barro e o rosto de Lucas. Clara sentiu uem no na garganta, uma mistura de saudade e leveza. Tanta coisa havia mudado, e ainda assim, ele parecia o mesmo. O tempo podia ter levado promesas, mas não a familiaridade do olhar, nem o jeito simples como que ele dizia o nome dela. Naquele instante, Clara percebeu, o passado não estava enterrado. Estava apenas coberto por uma fina camada de esquecimento esperando o momento certo para respirar outra vez. Wajah kuda 4. O corpo que cansa, a alma que desperta. 300 palavras. Cuando Lucas se despediu, Trofao ya estaba seguro no churral. Clara fichou parada por alguns segundos observando es insinyur embora, incapaz de mover o pés. O campo parecía o mesmo, mas dentro de la tudo estava desordem. Asim que chegou casa, tirou as botas cobertas de lama e se encostó a parede da cozinha. As maos tremiam levemente, o corpo pesado, o peito leve demais. Era como se cada parte de la estivese tentando entender o que havia acontecido. Durante días, sentiu-se exhausta. Dormía mal, sonhava com relinchos, risadas antigas, o toque rápido de uma mau ao passar uma corda. Os músculos doíam, mas ela sabia, não era o esforço. Era o passado pedindo espacio dentro de mim. No espelho, via o proprio rosto diferente. Esa mistura de cansaço e despertar. Fez já, tentou ler, mas o pensamento insistia em voltar aquela manhã. Era o jeito dele de chamar por Trofao, o tom calmo, o olhar que fugiado dela, tudo reacendendo lembranças que ela achava ter superado. Por que agente chorre de quem entende anosador? Lucas deu meio sorriso, cansado. Talvez porque, cuando alguém realmente entende, agente não tem mais desculpa para fugir. Ela riu entre lágrimas, aliviando o peito. Falaram ainda por bom tempo, sobre os anos perdidos, as viagens, as solidoes. Nenhum deles prometeu recomechos, mas havia perdao espalhado cada olhar. Cuando o último rayo de luz se disolveu, Lucas se levantou devagar, rochando de leve o hombro de la com a ponta dos dedos. Às vezes, Clara, não é o amor que acaba. Eso o tempo que erra o compasso. Ela fichou ali, sorrindo silencio, sentindo o corachao aquecer enquanto o escuro caía devagar sobre a fazenda. Algumas semanas depois, Trofao já corria pelo campo com a força de antes. O som das patas batendo contra a terra ecoava como corachao voltando ao ritmo certo. Clara o observava da cerca, sorrindo. Aquela cena simples parecía devolver uma parte de la que tinha fichado adormecida. Lucas aparecía de vez en cuando, sempre cordial, uma trocha de noticias, café rápido, olhar que ainda guardava afeto. Mas agora havia leveza. Nenhum peso, nenhuma cobrança. O tempo feito remedio, disolvendo as magoas aos pouchos. Certa manhã, cuando Trofao disparó pelo campo, Clara percebeu lágrimas brotando sem motivo evidente. Chorava de gratidão, talvez. Pelo reencontro, pelo perdão, por ter descoberto que ainda era capaz de sentir profundamente, e sobreviver a isso. O cavalo voltou a galopar livre, e, de alguma forma, eu também. Naquele instante, entendiu que o amor nem sempre precisa ser posse ou permanencia. Às vezes, é apenas o impulso que faz a alma respirar outra vez. Lucas havia sido parte dessa travessia, assim como o cavalo, o barro e o silencio das manhãs. Clara respirou fundo, deixando o vento morno tocar o rosto. Depois virou-se e entrou em casa, onde o cheiro de pau fresco enchia o ar. Tinha planos novos, uma rotina a reconstruir, e corachao que, enfim, sabia amar sem sofrer. O amanhecer seguinte a encontrou diferente. Não mais esperando alguém bater a porta,
más pronta para abrir o día com as proprias maos. Lucas de medio sorriso, cansado. Tal vez porque, cuando alguien realmente entende, agente no tem mais desculpa para fugir. Ella riu entre lágrimas, aliviando o peito. Falaram ainda por bom tempo, sobre os anos perdidos, as viagens, as solidoes. Nenhum de les prometeu recomechos, mas havia perdao espalhado cada olhar. Cuando o último rayo de luz se disolveu, Lucas se levantó devagar, rochando de leve o hombro de la com apontados dedos. As vezes, Clara, não o amor que acaba. Eso o tempo que erra o compasso. Ella fichou ali, sorrindo silencio, sentindo o corachao a quecher en cuanto o escuro caía devagar sobre a fazenda. Algumas semanas depois, trofao jachoria pelo campo com a forchada antes. O som das patas batendo contra a terra ecoava como corachao voltando ao ritmo certo. Clara o observava da cerca, sorrindo. Aquela cena simples parecía devolver uma parte de la que tinha fichado adormecida. Lucas aparecía de vez en cuando, sempre cordial, uma trocha de noticias, café rápido, olhar que ainda guardava afeto. Mas agora havia leveza. Nenhum peso, nenhuma cobrança. O tempo feito remedio, disolvendo as magoas aos pouchos. Certa manhã, cuando trofao disparó pelo campo, Clara percebeu lágrimas brotando sem motivo evidente. Chorava de gratidão, tal vez. Pelo reencontro, pelo perdão, por descoberto que ainda era capaz de sentir profundamente, e sobreviver a isso. O cavalo voltou a galopar livre, e, de alguma forma, eu também. Naquele instante, entendiu que o amor nem sempre precisa ser posse ou permanencia. Às vezes, é apenas o impulso que faz a alma respirar outra vez. Lucas havia sido parte dessa travessia, assim como o cavalo, o barro e o silencio das manhãs. Clara respirou fundo, deixando o vento morno tocar o rosto. Depois virou-se e entrou em casa, onde o cheiro de pau fresco enchia o ar. Tinha planos novos, uma rotina a reconstruir, e corachao que, enfim, sabia amar sem sofrer. O amanhecer seguinte a encontrou diferente. Não mais esperando alguém bate a porta, mas pronta para abrir o dia com as proprias maos.